Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado hoje, Renato Lira, que veio aí falar para vocês um assunto muito importante, que é sobre a associação dele, que é de animais. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Boa noite, Eliane. Fico feliz aqui pelo convite, né? E espero poder contribuir aqui com informações válidas, que as pessoas em casa que vão nos assistir aí, elas possam aproveitar esse conteúdo e me colocar à disposição para ajudar tanto as pessoas também como os animais. Que seja de gratificação para eles, né? De crescimento e evolução do conhecimento. Verdade. Então vamos lá. Renato, como foi assim que surgiu, né, essa ideia? Como é a visão de Renato em relação à ONG Animais? Por que os animais? Na verdade, desde criança eu sempre tive esse contato com os animais. Lá em casa a gente sempre teve animais, né? Então, tínhamos caninos, né? Esses caninos aí, eles passavam a vida, né? Eram cometivos do seu ciclo de vida, né? Fazia sua passagem e a gente renovava sempre, a gente sempre estava com um animalzinho, né? No decorrer do processo, eu vinha ajudando alguns animais, de pessoas que precisavam indicação de clínica médica veterinária, eu indicava, e sempre fui muito curioso, né? Sempre acompanhei, sempre perguntava. E daí, chegou um momento no qual eu comecei a ajudar esses animaizinhos, promovendo o controle populacional dessa cadeia de animais de rua, através da castração. E começou um volume muito intenso, e começou a se multiplicar, e fiquei com uma certa dificuldade de manter isso daí financeiramente. E, então eu disse, em vez de eu estar pagando, eu vou começar a adquirir o conhecimento acadêmico para poder promover essas castrações. Hoje ainda estou me habilitando no curso de medicina veterinária, mas continuo com o trabalho, continuo subsidiando, e o objetivo do Instituto, né, é levar a medicina veterinária a todos, né, com uma condição acessível, né, que eles possam se tornar conscientes de que, assim como nós temos os nossos filhos humanos, quando é acometido de alguma doença, a gente tem o hábito de levá-los para um médico, né? E a gente também não automedicar um animal, e sim levá-lo para um profissional habilitado para poder fazer uma análise e daí sim prescrever a medicação correta e fazer o tratamento para que a gente possa dar suporte de vida a esse animal. Para nós humanos, temos essa prevenção também de doenças, né? A gente hoje já trabalha os postos de saúde, outras ações na área de saúde, já trabalha com a prevenção de doenças. Com esses animais também vocês trabalham com isso, porque a gente sabe que a castração é importante, né? Até para ajudar para a saúde deles. Eu já ouvi falar, não é minha área, viu, gente? Por isso que eu estou perguntando a ele para ele responder. A gente sabe que né, importante, mas assim, existe como você prevenir algumas doenças, como é que funciona com os animais? Uma pergunta muito interessante essa daí, porque a castração ela é um dos pilares da gente promover saúde animal, né? Através da castração a gente consegue prevenir a proliferação desenfreada desses animais, consequentemente a gente também vai evitar que esses animais contraiam um tanto de doença. Exemplo da esporotricose, a leishmaniose, né? E a quantidade de animais contaminados, né, dentro de uma área, de uma região, vai fazer com que a gente tenha uma proliferação muito maior, né, e que esse controle se torna mais difícil. Um dos pilares também que é importante, como você bem falou aí, não a questão curativa, mas a questão preventiva, é a gente implantar políticas públicas na questão de imunização desses animais, né? Nós temos as vacinas polivalentes, né, que são vacinas que previnem tem vacinas com 8, 12 micro-organismos, né, tanto para felinos como para os caninos, e isso daí faz parte de um processo conjunto, né, junto com a castração e também da informação para que a gente possa promover saúde preventiva. No caso, assim, a castração também já né? Fora as vacinas, vê se eu entendi, as vacinação com a castração já é uma prevenção para outras doenças, não é isso? Já. Ela já é são dois pilares aí bem importantes para a gente conseguir promover saúde preventiva nos animais, né? E, consequentemente, a gente consegue também promover a prevenção de saúde dos humanos. Sim,
Porque acho que a maioria uma certa porcentagem de doenças humanas vem dos animais, né? Em torno de 70 a 75% de todas as doenças no mundo, ela é proveniente dos animais. Então é bem interessante a gente falar para o pessoal que está em casa essa importância, né, de conhecer o seu animal, de fazer essas prevenções, de realmente levar eles para serem vacinados, porque tem pessoas que têm animais, mas que não têm esse cuidado. Uma das coisas que a gente encontra muito na rotina, né, nos meus estágios da clínica, são animais que são acometidos de entrada nessa clínica de forma um pouco assim, digamos assim, grave. E quando a gente vai fazer uma consulta, né, no caso os médicos, eles vão consultar os animais, a gente identifica ali uma situação de qual a piora desse animal é proveniente de uma automedicação, uma demora de levar esse animal ao médico. E muitas das vezes o tutor, ele já vi diversas situações onde é acometido de morte e o tutor fica querendo cobrar muita responsabilidade do profissional médico. Só que é o seguinte, o médico, ele é habilitado a fazer uma atuação naquela intercorrência, mas dependendo do grau que o animal chega, o próprio sistema fisiológico do animal não responde no tempo necessário para que a gente dê uma sobrevida ao animal. Então, todo esse processo aí advém da consciência do tutor. Então, por exemplo, muitos casos de envenenamento, pessoas me ligam, né? Entram em clínica, é um exemplo bem comum da gente comentar aqui. A primeira coisa que o tutor faz é dar leite. E leite é altamente proibido no caso desse, né? E a gente orienta a não fazer isso, procurar um profissional médico, né? Pegar um animal, levar para uma clínica médica veterinária, que é o profissional habilitado. Tem aquelas pessoas que ligam para outras pessoas que às vezes têm experiência, que cuidam do animal há 10 anos, mas não é uma pessoa habilitada. Então, Às vezes acaba atrapalhando o processo, né? atrapalha o processo. E a consequência desse atrapalhar, na maioria das vezes, é a morte do animal. Eu acho que é um preço muito caro que a gente poderia prevenir se a gente tivesse um pouquinho de consciência e conscientizar de que, quando o animal precisar de um socorro, é levar para uma clínica, para um profissional médico veterinário, para poder dar os cuidados Também eu acho necessários. também que está muito voltado também à estrutura cultural, né? Assim, porque eu acho que as pessoas tinham muito, feito você falou, na minha infância, não era tão requisitado, vamos supor assim, o veterinário, né? Nem era também condições de todos, porque você vê que tem a lei recente também, né, em relação a esses cuidados, maiores cuidados relacionados, porque assim, muitos eram acostumados a criar os bichos assim, né? Ah, porque o bichinho chegou, deixa ele aí, não vai morrer de fome. Porque aí, assim, a pergunta é, a alimentação também é importante. Ela tem um Cuide de patamar, todo jeito. ela tem um patamar de importância tão quanto a própria medicina, né? A questão nutricional do animal, ela vai garantir, é o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio da fisiologia do animal, através desses componentes, desses nutrientes que ele é ingerido através dos alimentos, né? Hoje, se tem uma discussão muito, muito forte em relação a alimentos naturais, alimentos industrializados, né? A gente tem que entender que a indústria, ela foi feita, né, justamente dentro dos componentes necessários para nutrir esse animal, né? Então, Uhum. por isso que nós temos classificação dessas rações que nós temos aí no mercado. Então, nós temos ração que é a ração de combate, que é aquela ração que não tem um valor nutricional tão eficiente, por isso que, no caso, quando eles ingerem essa ração, ele tem uma quantidade de fezes maior, né, um bolo fecal maior, a gente tem um odor maior nas fezes, e daí a gente vai subindo isso daí para uma premium, uma super premium, que justamente a gente consegue otimizar esses nutrientes e melhor metabolizar isso dentro do organismo do animal, e a gente tem uma resposta melhor na questão nutricional desse animal. Ô, Renato, mas eu vejo às vezes, eu não tenho animais, assim, eu tinha dois cachorrinhos, né? Mas aí eu tive que ir para apartamento, aí teve que ir lá pro sítio. Assim, eu não convivo direto mais, mas assim, na época eu lembro que eu levei e ela sempre me falou dessa fase, também cada fase é uma diferente, né? Uma ração diferente. Mas a gente também vê que tem pessoas que dão alimentos normalmente, feijão, arroz, carne. É comum, pode ou não é adequado? Veja, o alimento que nós ingerimos é um alimento que nós fazemos para nossa nutrição e eles são condimentados através de temperos, né? Existem alguns componentes que é altamente tóxico para os animais, né? Um exemplo dele é a cebola, né?
Então, tem a questão do óleo. Uma questão que a gente muitas vezes assim ignora também é a questão do sódio, né, que é do sal dentro da questão do alimento. Isso daí termina sobrecarregando a questão da injeção desse alimento com um índice muito grande de sódio, e futuramente isso daí pode acarretar a questão do comprometimento renal desse animal. Então são muitas coisas, muitos fatores que, por mais que as pessoas achem que um alimento uma vez, duas vezes, ele não vai prejudicar o animal, mas a gente tem que entender que o animal, ele tem a questão do sabor, do que é palatável. Então, se de repente aquele alimento que tem um condimento, ele se torna mais palatável do que uma ração para o animal, pode ser que ele queira rejeitar essa ração, né? E esse tutor ficar só dando esse alimento, e daí, futuramente, a médio e longo prazo, prejudicar a saúde desse animal. Isso é importante, porque eu vejo muito, as pessoas trocam muito o alimento específico deles, né, no caso a ração, por alimento de casa. Na verdade, o canino que nós temos hoje, né, ele é derivado do lobo. Então houve uma mutação, né? E esses animais, eles são selvagens, porém foram domesticados, que chegaram no cão que nós temos hoje. E a alimentação dele na selva, né, no seu habitat, eles são carnívoros, até a sua presa, ela não é feita a nossa, né? E daí eles comem músculo, né, que é a carne, né, propriamente conhecido, as vísceras, que são ricas de proteínas, está ali, e o tecido adiposo, que é a gordura. Então, ali existe um complexo natural, enriquecido, suficiente para nutrir esse animal. A ração, ela veio como um componente, né, processado, onde ele busca essa aproximação, né, do valor nutricional do que se ele tinha no seu estado selvagem, natural. Então, mas porém, existe outra preocupação nas questões dos componentes transgênicos, né? E tem várias discussões aí, porém, tem também outros métodos que, por exemplo, para a gente poder fazer uma alimentação 100% natural, a gente pode se utilizar, nós temos o ovo, que é um dos alimentos mais ricos que nós temos também o pé de galinha, tem que ser alimento cru, não pode ser cozido, né? Nós temos a própria carne, nós temos as próprias vísceras, né? O rim, o fígado, né? Que a gente pode ali também ter como uma composição alimentar de valor nutricional muito boa. Mas para isso, a gente sempre indica um zootecnista, que a pessoa é um nutricionista animal habilitado para poder fazer esse balanço, né, dessa alimentação, para que possa fornecer de forma equilibrada, para que a gente não haja nenhum desequilíbrio e problema futuro para esse animal. Eu queria assim, falar um pouquinho com você também a parte da sua associação também, né? Porque você falou assim, eu comecei, mas a gente não consegue só. Como é que funciona essa sua associação? Tipo, você é totalmente gratuito, tem taxa, como é que funciona? Para que as pessoas que estão em casa, elas possam entender melhor. O Instituto Renato Lira, ele começou de forma 100% gratuita, né? Há um tempo atrás. Porém, as coisas foram crescendo. E a gente, para alcançar o máximo possível de pessoas, a gente criou, né, uma condição acessível para todos. Então, a ideia é a gente levar a medicina veterinária para todos. Então, hoje você, para ter acesso à clínica médica, cirurgia de baixa, média e alta complexidade, partes moles ou até mesmo cirurgias ortopédicas, o Instituto ele vem com um subsídio, né? Então a gente subsidia uma parte da cirurgia, na sua grande maioria das vezes até maior do que o próprio tutor paga, né? E para que isso? Qual o objetivo? Como eu já tinha falado, é para a gente levar a medicina veterinária acessível a todos, aumentar o poder de conscientização de que quando o seu animalzinho ele precisar de um médico veterinário, ele ter acesso, né? Hoje, eu acredito que com R$30 que é o Instituto hoje, possibilita você fazer uma consulta ela está na média de R$100 a R$150 hoje. Então, com R$30 eu acredito que todos podem levar seu animalzinho para fazer uma consulta, né? Daí nós temos exames em maior e também menor condição de subsídio, depende da complexidade do exame. E cirurgia, né? Para você ter uma ideia, cirurgias que hoje ele está orbitando aí em torno de
R$ 2.000, 2.500. Essa mesma cirurgia, pelo Instituto, a gente consegue fazer em torno de R$ 900, né? A gente subsidia uma parte, daí a gente paga para a clínica conveniada, que nós hoje temos duas, e a gente dá acesso para que a pessoa não deixe de fazer aquilo que de fato o animal precisa para que a gente possa dar essa sobrevida a ele. Vocês têm a sede de vocês também, essas parcerias, ou vocês conseguem fazer tudo dentro do instituto? O Instituto hoje, ele existe, mas ele só tem convênios, né? Certo. Nós temos duas clínicas, que é a Hope Vet e a Amor de Patas, que fica na Agamenon Magalhães, e a Hope Vet aqui vizinho, aqui no Indianópolis. Nós temos uns médicos representantes das clínicas, que é o Dr. Breno Tabosa, excelente cirurgião, e nós temos também o Dr. Gabriel Ordônio, que também é um excelente cirurgião, na clínica Amor de Patas. E a gente está em processo de criar uma nova clínica. Essa clínica eu não posso dizer que é uma sede, mas é uma clínica parceira, né? É de uma prima minha que eu estou auxiliando, inclusive a pedido meu, ela foi colocada o terceiro patamar apenas para internamento de doenças infecto-contagiosas e também de baixa complexidade, num quantitativo de leitos que possa atender a toda a demanda inicial do que a gente está pretendendo atender. É, muito importante, né, algo que acho que nem tem em Caruaru, tem? Não, nós temos É, é porque porque o problema maior do leito é a diária, né, o valor. Então, para você ter uma ideia, hoje, o valor de uma diária de um internamento de um animal, e quase, eu não vou dizer, mas 90% dos animais que dão entrada numa clínica, como eu já disse, já estão em situações de vulnerabilidade, estão num estado muito crítico e precisa-se do internamento. Muitas vezes o tutor, ele não coloca o animal por conta do custo. Então, o Instituto ele já fez ali um levantamento onde a gente vai conseguir subsidiar parte desse internamento. Para você ter uma ideia, em torno de R$ 150 o internamento. Hoje, pelo Instituto, a gente, quando tiver essa sede, né, essa clínica nova que está sendo erguida, vai ficar em torno de média de R$ 50 o internamento para esse animal, né? Menos do que isso a gente não consegue, porque nós temos um profissional que ele é plantonista, ele fica ali 24 horas, né? Ali acompanhando todos os animais, né? Porque se houver alguma intercorrência, ele está preparado ali para intervir de forma imediata e a gente garantir a vida desse animal. Então, existe todo um aparato, um custo operacional que, se fosse colocar esse valor como custo, né, R$ 50, não pagaria a conta. Então, por isso que o Instituto ele existe para subsidiar isso daí. E de onde vem esse recurso hoje? Esse recurso vem do meu bolso, vem do bolso da família, vem do bolso de amigos que todo mês, assim, Renato, vou ajudar com tanto. E é isso, a gente está aqui nessa luta, esperamos que ele sirva de exemplo, né, um exemplo para os governos municipais, né, dentro do estado de Pernambuco, que é a área de atuação da gente, e que os municípios eles possam enxergar isso como uma oportunidade. Se uma pessoa que é um PF, pessoa física, consegue fazer tudo isso, né? por Porque quê? eu, enquanto Gestor, né? um gestor público, eu não consigo fazer mais do que aquele carinha que está ali em Caruaru, no interior do estado de Pernambuco, fazer. A próxima pergunta está bem relacionada ao que tu me traz agora, que é, como é teu diagnóstico relacionado aos institutos? Diagnóstico eu falo, tua visão, a importância, como é que você entende, compreende, porque eu sei que você é um cara que é bem conhecido do terceiro setor, né? Então, assim, como é esse diagnóstico, para que também até as pessoas que estão em casa passem a ver e entender o que é isso. O terceiro setor ele é responsável, nas grandes economias do mundo, né? Responsável por quase metade, né? Ou até mais, dependendo do país, do movimento econômico da região. Exemplo disso daqui, nós temos a própria China, Japão, nós temos Singapura, né, que se utiliza muito bem do terceiro setor. E de onde é que vem o terceiro setor? Nada mais é do que nós temos as entidades, né, públicas, né, que é considerado o primeiro setor, né? O Isso. segundo, que são as empresas que Privada, tradicionalmente, né? privadas que nós conhecemos. E o terceiro setor nada mais é do que fundação, associações, igrejas, partido político, enfim. E eles são imunes, né, de tributos. E qual o objetivo deles? Na verdade, eles têm um objetivo muito fundamental dentro de um contexto social, que é fazer o papel
que o governo faz, mas pela a falta de condições do governo fazer na sua competência máxima, o terceiro setor existe para complementar essa ausência. Então, a lei compreende que uma associação, que é do terceiro setor, que possa fazer isso daí, ela tem umas garantias previstas na legislação, né, na Constituição Federal, que ela se torna imune, para que ela possa atuar de forma responsável, fazer o papel do governo, né, e a gente fazer esse complemento da garantia dos direitos sociais que está previsto na Constituição, né? Até porque, assim, se agora é a minha, vamos dizer, o meu diagnóstico, né? É até porque o governo só ele não consegue, devido da demanda e da visão também, acho que talvez política, social, não sei de a entrar em relação a isso, pode ser a visão mesmo, né? Mas assim, dentro dessa visão eu vejo que o terceiro setor ele deveria, vou botar assim, deveria, principalmente, eu vou falar do Estado, né? Uhum. Deveria pelo menos andar de mão dadas. Que é muita coisa que a gente não vê, né? A gente não vê, porque é um auxiliar, né? O que está faltando, na verdade, é a busca do conhecimento. Do conhecimento, isso. É a busca do conhecimento. Porque acaba que pensa que é um fator que vai atrapalhar e é um fator que vai, na realidade, acrescentar. Na verdade, o terceiro setor ele veio para desburocratizar a máquina pública, né? A máquina pública ela tem todos os parâmetros burocráticos para se operar, é muito complexa. Nós temos, para vocês terem uma ideia, um município que tem um departamento, né, onde esse departamento, secretaria, ele tem transporte, se aquele carro que é do município quebrar, sei lá, qualquer peça, um parafuso ele tem que ser licitado. Então isso daí demora um processo grande para que a gente possa fazer uma abertura de uma licitação, para apresentação, contratação, enfim. Daí, se for uma ambulância, o paciente precisa da ambulância, o paciente morre e ainda está no processo de licitação. Inclusive para profissionais, né? Tem tipo, contratação, tem que ter concurso, a maioria é concurso público, então vai ter que... Seleção simplificada. Isso, então assim, todo um processo. Exatamente. Então, hoje, os municípios fazem muitas parcerias, né? O SUS hoje já contrata ou fazem parceria com empresas, né? Empresa hoje que já atua, por exemplo, na nefrologia. É muito caro manter um centro de nefrologia dentro do município, então o que é que o Estado faz? Entra em contato com a empresa que já desenvolve isso na esfera privada e estabelece um convênio municipal, estadual ou federal com aquela entidade, né? E daí eles conseguem levar esse serviço. Se eles tivessem uma associação do terceiro setor, né? Ou um conglomerado de hospitais que fosse inserido dentro do contexto do terceiro setor, isso daí facilitaria muito, né? E iria desonerar o município. Por quê? 2%, até 2% do lucro operacional das empresas que são de origem do lucro real, elas podem direcionar esse percentual para as empresas, para as associações sem fins econômicos, né? Que hoje mudou sem fins lucrativos, hoje é sem fins econômicos, para que ela possa desenvolver o papel, né, que seria do governo, né? Que são as garantias básicas, né? Transporte, saúde, lazer, educação, enfim. Sim. E isso daí facilitaria muito o processo. O que talvez algumas pessoas que desconheçam possam complicar, na verdade isso daí é a saída. A solução. É a solução. Né? Mas a falta de conhecimento de muitos, e não culpo, né? Porque a universidade, ela ensina, principalmente a faculdade de Direito, ela passa ali, acho que 3 páginas do terceiro setor, e daí aprofunda em outros conhecimentos, né? Para você ter um certo conhecimento hoje do terceiro setor, você tem que fazer realmente um curso especializado naquilo ali, né? Exatamente. E nós temos 2 entidades que eu julgo altamente importante, fundamental num processo de desenvolvimento do terceiro setor, que é a OAB, né? E o Ministério Público. E às vezes eu até brinco assim, né? Quando as pessoas me perguntam um pouco do terceiro setor, eu digo, olha, para mim, eu acho que é importantíssimo até para o desenvolvimento de um país. Essa é a minha visão. Sim. Do terceiro setor, né? Eu gosto de fazer uma perguntinha, digo, vocês, que se necessitar um dia, Deus queira que não, né? Mas a gente nunca está livre, mas precisar de um auxílio hospitalar, você preferia ir para um português ou para uma restauração? É algo que a gente tem que pensar, tem que ver a importância, não é ver como uma coisa qualquer. Exato. Né? Até mesmo o processo de você entrar dentro de uma perspectiva de uma fila dentro do SUS, ela é muito desgastante. Primeiro, o acesso,
né? Você tem que passar por uma clínica médica faz uma liberação no sistema do SUS, né? Para que você possa aguardar uma outra fila para você ir para um especialista que ninguém sabe quando. Às vezes, aquele especialista demanda os exames, esses exames para você, é necessário para você ir para uma cirurgia. Quando o atendimento com o cirurgião vai acontecer, esses exames já estão vencidos, então você Tem que refazer. tem que refazer tudo, entra no ciclo onde a gente não tem uma efetividade na questão da solução do problema de um paciente. Então, eu julgo como sendo ainda situações que a gente pode ajustar e deve ajustar, né? Se tratando de uma esfera menor, que é Caruaru, onde a gente está inserido, a gente tem como resolver isso daí de uma forma muito efetiva, né? Sem a gente onerar a máquina pública, sem a gente ocupar tantos espaços que poderia estar sendo direcionado para, de fato, para aquelas pessoas que têm prioridade, né? E que precisam, de fato, daquela cirurgia, daquele atendimento, né? E até eu vou mais, eu digo o apoio da cidadania em si. Isso, né? correto. Da sociedade, porque às vezes assim, eu também entendo que há uma demanda, né, muito grande para a parte governamental, isso é um fato também. Então assim, a gente tem que pensar com inteligência, né? Então, se há essa demanda e há também uma demanda de necessidade, porque existe, então por que não nós como cidadão não vamos nos unirmos? Verdade. Né? Então, isso é a visão que também as pessoas que estão em casa têm que entender, né? Eu não posso, vou dar o seu exemplo, né, no caso da clínica, eu não posso pagar uma cirurgia não vão para consulta, né? Eu não posso pagar uma consulta de R$150, mas eu posso pagar uma consulta de 30. Eu posso ajudar uma pessoa que não pode pagar uma consulta para aquela pessoa de R$30. Então, veja, a importância também da visão social. Né? Eu costumo dizer isso assim, acho assim, que se nós se unirmos, também fazemos uma grande diferença. Exato. Né? Para você ter uma ideia, né, a gente acha que o problema está nas situações mais complexas, e na verdade estão dentro das situações mais simples. O que está mais acometendo mortes entre seres humanos e animais são vermes. Verdade. Vermes. E daí está lá registrado, se você for lá é verme que mata. Então veja, o exame para a gente fazer, identificar qual tipo de verminose, qual tipo do parasita que está ali, fazer um exame de fezes, né? Ali, e quantas vezes a gente entra numa clínica, tanto humana quanto também de animais, e o profissional ele pede um exame de fezes. Eu, pelo menos assim, eu não vejo isso como rotina, e deveria ser rotina, porque é um exame barato, né? Às vezes demanda não assim... requer tanto, né? É barato e tal. Mas eu acho que a gente, quando começa a pensar de uma perspectiva, de fato, de saúde pública, a gente tem uma responsabilidade que a gente carrega, que a gente tem que utilizar esse conhecimento que a gente tem, e a gente adquire no decorrer da academia, e colocá-lo em prática, né? Então, tudo isso está sendo reformulado para o Instituto. O Instituto, ele hoje, cresceu de uma forma onde a gente está passando para uma plataforma digital, a gente já debateu, vamos criar um app onde, para iOS, para Android, onde você ali vai poder se cadastrar, mais na frente vai ter uma taxa, para que você possa se habilitar a ter esse desconto, né? Não vai ser só para medicina animal, vai para medicina humana também. Que é importantíssimo, né? E para que esse recurso? Esse recurso vai ser justamente para que eu possa evitar de que... Porque eu também não sei quando é que as pessoas vão me ajudar, né? Até quando? Evitar que as pessoas me ajudem. E esse dinheiro que entra vai ser justamente o complemento para subsidiar as cirurgias, as castrações, as consultas. Então, as pessoas elas vão ter acesso, vão pagar esse residual mensal, mas esse dinheiro ele vai voltar justamente para ajudar aqueles que estão se utilizando do Instituto. Que é essa visão da cidadania, né? É verdade. De um ajudar o outro. Que eu acho que se nós pensássemos sempre, não só em nós mesmos, mas em um outro, às vezes a gente acha, sei lá, banal, R$5, R$30, R$10, mas muitas das vezes ajuda pessoas, tirar a pessoa da fome, ajuda no tratamento, né, de uma doença, sei lá, psicossomática, de doenças crônicas, de animais. Então, assim, eu acho que o terceiro setor, ele veio não só para alinhar-se também com o governo, assim, né, ajudar o governo, mas ajudar em si nós mesmos, a cidadania, nós como seres humanos.
Então, assim, essa é a minha visão. Eu sempre acho que eu sou meio fanática pelo terceiro setor. Porque, assim, porque eu acho bonito, entende? Embora muitas pessoas tenham medo, não entendem, né? Porque às vezes eu digo medo, porque quando a gente não conhece, a gente teme, não é verdade? Verdade. A gente teme. Então, eu acho assim, o que falta um pouquinho também é o conhecimento, a sensibilidade. O Né? medo é a ausência do conhecimento. Do conhecimento, isso. E visto dessa perspectiva, eu tenho uma consciência, né, de que para que a gente possa perder o medo, a gente precisa o quê? Gerar o quê? Conhecimento. Conhecimento. Então, o Instituto também, o que é que eu faço dentro do Instituto? Eu também promovo palestras educativas nas escolas municipais e nas escolas estaduais, dentro da cidade de Caruaru. Então, eu chego lá na escola, peço permissão, faço um ofício solicitando para a diretora e a gente reúne ali em média de 60 a 100 alunos, né? A gente promove uma interação, uma brincadeirazinha com eles, onde a gente vai debater o que é doença zoonótica, né? A gente ali fala, esclarece o que é uma zoonose, quais são as doenças zoonóticas mais predominantes aqui na cidade de Caruaru. A gente conscientiza de que essa doença ela pode estar tão próximo da gente que a gente não sabe. Eu consigo fazer com que essas crianças, esses jovens, eles também identifiquem visualmente, né, algumas características físicas básicas para identificar alguma zoonose, né? A exemplo da esporotricose, que acomete muito felinos aqui na cidade de Caruaru, né? A própria leishmaniose, né? Que é altamente contagiosa, né? E daí a gente tem diversas situações onde a gente pode interagir com essa juventude aí, fazer com que esse conhecimento ele seja implementado e a gente fala da importância e dos cuidados e da responsabilidade que nós, enquanto sociedade civil, temos e também do governo municipal, estadual e federal em relação aos cuidados com os animais. É não ver tão longe, né? Sim. Ver próximo, muito perto, porque quando eles não tem alguém que faça esse papel, que na verdade o papel que eu estou fazendo é o papel que a iniciativa pública deve fazer, né? Verdade. Não é que poderia, é que deve fazer, né? E daí, nessa ausência, né, que não é uma coisa, uma realidade local, é uma realidade que é do Brasil, nós temos poucos os municípios que possam se dizer assim, exemplo da causa animal. Acredito que mais na região do sul, a gente consiga ter alguns municípios que desenvolvam um trabalho interessante, né? E parte, né, de uma situação... Inclusive com a ajuda do governo, né? No sul já existe muito essa parceria. Você, por exemplo, para a gente poder fazer o controle, a gente fazer uma triagem do que se tem hoje, dentro de qualquer contexto, a gente precisa ter um censo. A gente precisa ter um contágio, a gente precisa saber qual é a quantidade de cadeia desses animais errantes, que a gente chama, né? Dentro do município de Caruaru. Quantos animais nós temos aqui acometidos dessa determinada doença? Quantos animais eles têm verminose? Qual a região geográfica da cidade de Caruaru que são mais acometidos essas aí? Fazer um paralelo, né, com a saúde humana, né, do município através da Secretaria de Saúde, né? Qual a correlação que nós temos aqui dessa patologia aqui nesse humano e nesse animal? Essa criança que está com verme, ele tem cachorro em casa? Porque 90% das crianças que têm verme, que têm animal, eles pegaram ali naquele ambiente, porque a verminose ele pode passar numa lambedura, a mão passou em cima do pelo do cachorro, o cachorro se lambe, e ela bota na boca, e já pode ser que seja contaminado com verminose. Pra você ter ideia, um canino, não se existe imunização, né, para esse tipo de parasito. Existe uma medicação, né, que ele tem um período de 3 meses, né, que compreende que ali ele vai estar imunizado, ele vai estar ali tratado, não é imunizado não, ele vai estar tratado, e daí a gente repete isso daí a cada 3 meses, né, para que o animal ele esteja, como é que se diz assim, mais blindado de ser acometido, né, desse parasito. E daí a gente precisa conscientizar. Tem gente que chega para mim, não sabia, eu pensei que tinha que vermifugar uma vez por ano, né? E daí a gente começa a levar esse conhecimento, essa conscientização para as pessoas. E são conhecimentos básicos, né? Básico, né? E previne muita coisa. Eu quero dizer que eu acho assim, o seu trabalho muito bonito, né? Que eu sei que vai mudar a vida de muitos animais, né? De muitas famílias, porque a gente, quando tem um animal, a gente adota de verdade, como se fosse nosso filho, que é de muita importância, né? Porque você conseguir levar
para aquelas famílias a materialização, né, realizada, não só uma visão de ajudar, é realmente ajudar. E eu queria saber assim um pouquinho do que é que a gente pode esperar, né, do Instituto Renato, o que é que a gente pode esperar aí desse Instituto de Renato Lira. Lira? Então, o Instituto ele vem com muitas novidades, a exemplo de mais uma unidade que está sendo erguida, né? Essa unidade ela tem 3 pavimentos, a gente vai intensificar a questão da medicina veterinária no atendimento ao público, né? De um valor bem acessível, né? O Instituto também hoje, uma coisa que não foi pautada aqui, mas eu vejo como também sendo muito importante, que os nossos animais, eles são entes queridos nossos, né? Então a gente cuida, eu acho que a importância da gente cuidar dele durante a vida, mas também após a sua passagem, né? Ele Sim. foi um ser que caminhou com a gente durante um certo período, então o Instituto ele também promove a cremação desse animal. A gente faz a entrega das cinzas, né? Hoje aqui em Caruaru, ele Eu vem não no, sabia não desse, tá vem, vendo? Não vem sabia. a gente coloca no pote, que esse pote daí foi escolhido por mim, eu pesquisei todo, porque eu sou muito chato com isso, então para mim a importância daquele ser que ali nada mais é do que o corpo dele desidratado, né? Em forma de cinzas, e daí a gente também entrega um certificado onde está ali todas as informações do animal, a idade, a pelagem, né, o nome do tutor, e num formato, num papel fotográfico, onde ele, num tamanho que ele possa colocar no porta-retrato, né, e aquelas cinzazinhas ali, ele pode eternizar ela, conservando naquele local, descartando aquelas cinzas no mar, que é uma cultura que muita gente faz, Faz, né? né, e eu sempre digo o seguinte, se de repente você tiver uma plantinha, você vê que o maior nutriente para as plantas é o nosso corpo desidratado. Não sei se você sabe, porque tem todos os componentes nutricionais Sim, necessários. E daí você pode regar ali, nutrir a sua plantinha com aquela ali, vai ter a energia do seu pé tá ali dentro daquela planta. E a gente faz essa entrega com maior amor, com maior carinho. Existe um custo para isso, porém a gente tem um transporte que vai buscar na residência o corpo ou na clínica que for acometida ali aquela transição daquele animal e vai para o crematório, né? Obviamente não é cremado de forma imediata, porque para ligar o forno o custo é muito alto. Então a gente espera, ele é refrigerado, né? E a gente espera um período aí de quantidade de animais onde ele vai ser cremado de forma individualizada, mas com... porém liga uma vez o forno. Uhum. Aí para poder, a cada animal que for cremado, entra no processo de cremação, retira as cinzas E e colocou. coloca o outro daí, para que a gente possa dar mais dignidade e eternizar esse momento aí com as famílias. É realmente a integralização mesmo, né, da família, né, não Isso, é porque correto. a gente é feito eu disse, a gente quando a gente tem um animal é como se faz parte, é um filho, né, quantas pessoas às vezes está em depressão ou qualquer outro tipo de doença, ansiedade, e tem um animalzinho ali que salvou aquela pessoa, né, então assim, eu acho que é algo digno, né, de que se eu perdi, eu tenho pelo menos essa dignidade de ter essa cinza, de fazer, até fazer um bem, né? Você vai ficar em casa com ele e ainda é uma planta muito bonita, É verdade, não é é verdade? verdade. Então, assim, é algo que eu acho realmente que é uma associação que está realmente voltada para essa parte, né? Da humanidade, de realmente de saber lidar com a emoção do outro, o sentimento do outro. Então, eu mesma eu tô, assim, eu nem sabia disso, eu mesma estou aqui, assim, né, surpresa, porque eu acho que em Caruaru não tem isso. Não, não tem, não tem. É, Na, não... na verdade, as clínicas, elas têm porque que desenvolve esse trabalho é o Pax ele tem um convênio com algumas clínicas, Uhum, o valor cobrado na clínica é outro, porque na verdade o custo é mais alto. Mas como eu falei anteriormente, o Instituto ele subsidia. Então o tutor ele paga um valor de R$ 300, que é um valor considerado para uma cremação simbólico, né? Para uhum. você ter uma ideia do que eu estou falando, só para ligar o forno o custo é de R$ 800. Para ligar ele, queima-se em gás R$ 800. Então, é um custo um pouco alto, né? Então, como entra em quantidade, então isso é rateado, né? E daí o Instituto entra com um percentual, né? Para se fazer uma cremação, acredito numa clínica em torno de R$ 450 a R$ 500. E essa diferença, o Instituto ele subsidia, onde o tutor ele paga um valor de R$ 300 para ter acesso às cinzas, né? Todo o recipiente, toda a impressão não está sendo cobrada, certo?
Então, a gente realmente se preocupa de forma assim, humanizada com o animal, para fazer a entrega de forma que possa eternizar esse momento aí Para as famílias. para as famílias de forma responsável. É, é algo que eu estou surpresa e muito feliz, Obrigado. porque, né, é algo que realmente é como eu falei, é a integralização de um todo, né, não é só o cuidar com do animal, é a prevenção, como você falou, é o cuidado com ele, o cuidado dessa emoção para com a família, né, a importância deles para com a família, então é algo realmente que engloba muitas coisas. E que, é como eu falei, é materializado, não é só dito, né? Que às vezes a gente só fala, né? E não faz. Então, assim, para mim, realmente é uma surpresa. Eu não conhecia, feito você bem disse, a gente não tinha pautado, porque realmente eu não conhecia. Mas que foi importante, né? Você falar, porque eu acho que muitas pessoas, acho que em casa que estão assistindo, que tem, também acho que está surpresa, né? E agora felizes também, né? Porque não feliz no sentido de que a gente nunca quer perder, Sim, sim. né? Mas é algo que se acontecer, é algo que a gente Feliz no pode... sentido de ter um acolhimento no Isso, pós-morte desses animais, isso. né? É importante. Eu queria deixar aqui, posso deixar aqui À até as redes sociais, vontade. né? E eu ia dizer isso, como é que eu vou, como é que se acha, né? Isso, Renato, as suas redes, a rede social do do Instituto, né? Instituto. Então, você que está em casa nos assistindo, né? Nós temos 2 redes sociais que você pode acessar, que é o @Renato Lira, Renato Lira, o Lira é com Y, tá? E também o Instituto Renato Lira, que é o arroba da associação, certo? Nesses 2 redes sociais vocês podem entrar, falar diretamente comigo no direct, eu terei o maior prazer do mundo em atender, seja qual for a situação que vocês estejam precisando. E também, se quiser deixar um contato, Pode ser? né? Pode ficar à vontade. Eu vou deixar o meu telefone Depois pessoal. de um negócio desse, como é que tu vai deixar um contato para encontrar ele, né? Eu sou uma pessoa que gosta de lidar diretamente com a situação, então vou deixar aqui meu telefone pessoal, é o meu mesmo, sou eu que atendo, não tem ninguém que atenda não. Então, 9, né, 81, DDD, 99147 9364, 99147 9364. Eu agradeço a você. Infelizmente, estamos chegando no fim, né? Mas agradeço por fazer parte, por passar, né, todo esse seu projeto, que é fantástico para as pessoas que estão em casa. Vocês que estão em casa também, saber que pode se sentir acolhido, né? Que eu tenho certeza, assim, porque pelo pouquinho que eu conheço o Renato, porque eu já conheci o Renato um pouquinho lá atrás, né, Renato? É E verdade. assim, eu sei que ele é essa pessoa mesmo, é ele que atende mesmo, é ele que fala, é ele que dá o desconto. Né? Ele que paga. Ele que paga, Então, assim, sintam-se que vocês realmente têm esse acolhimento, né? Sim. Então, assim, é só gratidão por você estar aqui hoje, podendo passar todo esse instituto para as pessoas que estão em casa, porque é uma ideia fantástica, é um projeto, né, bonito, e que eu sei que vai crescer cada vez mais aqui na cidade de Caruaru. Coisa boa. Eu lhe agradeço a oportunidade, William, de estar aqui no programa, nesse podcast aqui, de sucesso, né? E dizer que é uma oportunidade fantástica para que eu possa levar essas informações para as pessoas que estão nos assistindo e que o Instituto nada mais tem como objetivo servir de modelo, né, de um exemplo, para que outras pessoas elas Sim. possam fazer também projetos magníficos, né? A exemplo de projetos aqui que vocês também desenvolvem aqui, né, voltado para o espectro autista, né, famílias que têm crianças que são acometidas de situações como o autismo, né, e que também futuramente a gente está vendo a possibilidade também de treinar e capacitar cães, né, que chama-se cães terapeutas, para que possa auxiliar nessa construção de interação com crianças que têm o autismo, né? E será para a gente aqui, né, para nós, será de muita importância e com certeza vamos ver essa parceria, né? Para as pessoas que estão em casa também, que sei que a maioria que nos assiste já são as mães, né, famílias de Sim. crianças que estão sendo atendidas no voluntariado aqui. E que eu também até vou aproveitar para falar, porque muitos aqui são atendidos totalmente gratuitos, sabe, Renato? Uhum. Que a gente sabe que tem aquelas mães mesmo que não têm condição de jeito nenhum, e a gente vê que cada dia que passa está aumentando, né? E a gente também vai ter esse lado, né, do Instituto pagar uma parte e as mães pagarem outra, ou algum familiar, alguma coisa, porque é isso que você falou, né? Para que a gente possa atender mais famílias, a gente precisa também
dessa ajuda. Porque Verdade. é igual a Renato disse, quem é que paga? É o William. Né? Mas assim, é com amor, né? Verdade. É com amor. E quando a gente faz com amor, Deus põe a mão. Porque às vezes a gente diz, como é que vai fazer? E Deus diz, vai fazer. Tem Não é gente que me verdade? pergunta assim, como é que tu consegue pagar tudo isso? Eu não sei que eu faço e chega. E dá certo, né? Dá certo. Desse jeito. Mas é com muito prazer, muito amor, muita dedicação, muito carinho, né? Hoje eu estou aqui trazendo um pouquinho desse lado aí do Instituto, né? E todo mundo que tiver e se sentir a necessidade de tirar qualquer dúvida, de debater um pouquinho sobre o assunto aí da medicina veterinária, esclarecer, eu me encontro à disposição, pode falar comigo no celular, pode E falar ajudar comigo. também, né? E ajudar também, que é uma das coisas que a gente precisa, né? Precisa, é. Mas é Então eu verdade. me coloco à disposição, tanto aqui de vocês, como também de quem estiver em casa nos assistindo. E eu digo mesmo, sabe, que as portas estarão sempre abertas e que possamos fechar várias parcerias, né? Porque quando a gente tem um objetivo só na vida, Verdade. tudo vai fluindo, Se Deus quiser. não é Então, da verdade? minha parte já está aceito. Viu? Então, muito obrigado, gratidão, que o seu projeto cresça cada vez mais, que o Senhor abençoe Amém. e que vamos juntos, que quando a gente nos dermos a mão, tudo dá certo, Verdade. né? O que não pode é cada um querer só para si, mas quando a gente faz a nossa parte, Deus abençoe e tudo dá certo. Amém. Eu fecho aqui com uma palavra de gratidão a quem está nos ouvindo, vendo, e a você pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigado. É isso, pessoal. Chegamos ao fim e conto com vocês em nosso próximo episódio do nosso podcast e até lá.